capítulo 12, nós vimos o capítulo 11 semana passada. Permitindo Deus, ouviremos a exposição do capítulo 12. Final do ministério de Samuel, ele está entregando a liderança de Israel a Saul, e ele precisa, antes disso, ter uma conversa com o povo a quem ele liderou por tantos anos. 1 Samuel 12, a partir do verso 1, diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tendo andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido socorro. E com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: E nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós. E o seu ungido seja hoje testemunha, que nada de tendes achado na minha mão. E disse o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou a Moisés e a Arão, tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os vendeu à mão de Císera, capitão do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos Moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós, eis os filhos de Amon, vinha contra vós, e dissestes: Não mais reinará sobre nós o rei, sendo porém o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós o rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como rei que fica sobre vós, servireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós o rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, e pedimos para nós o rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais. Vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor,
e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se preservardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, como tu tens feito todas as manhãs de domingo, renova as nossas forças, enche o nosso coração, edifica a nossa alma e a tua igreja. Perdoa, Senhor Deus, os nossos muitos pecados e fala conosco. Nós somos teus servos e queremos te ouvir. Capacita-nos para isso. Capacita também, Senhor Deus, o ministro da palavra para fazer aquilo que o Senhor intentou desde a eternidade que estes teus servos fizessem. Unges-me, Senhor, para que cada palavra da minha boca venha do céu e não de mim mesmo, e assim o teu povo seja edificado. É assim que nós oramos no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. É impressionante, mas há uma capacidade tremenda em cada um de nós de transformar desejos do nosso coração em necessidades urgentes. Nós temos desejos os mais diversos possíveis e nós cultivamos esses desejos ao longo da vida. Mas eles não são necessidades de fato. Não são algo que sem estas coisas nós não viveremos. Mas como eles não são fáceis de serem conseguidos, e como nós sabemos que nem todos vão aprovar, os pais não aprovarão os desejos dos seus filhos, os maridos não aprovarão todos os desejos da sua esposa, vice-versa. Nós queremos colocar estas coisas que são desejos como se fossem necessidades. E para isso vem a habilidade do pecador, a habilidade retórica de começar a construir uma narrativa e mostrar por A mais B que, de fato, aquilo que eu estou dizendo é uma necessidade. Eu não consigo viver sem estas coisas, eu preciso. Então, alguém diz que quer casar, ele está passando o tempo e não aparece ninguém na igreja, então ele começa a mostrar que há uma necessidade para o casamento, para a criação de família, e que é justo e necessário que ele arrume uma pessoa, nem que seja fora da igreja. É necessário, Deus disse que eu preciso formar família. E ele passa a utilizar situações em que crentes se desviando do caminho, formaram família com descrentes, e que até hoje estão casados, e eles começam a demonstrar esse tipo de narrativa, como se isso fosse gerar, de fato, uma necessidade. Ora, é justo que nós queiramos casar? Claro que é. A Bíblia ensina que o casamento é uma coisa boa? Sim, ensina. Mas isso não é a necessidade primária da vida. Muitos podem viver a vida inteira sem se casar. O que você não pode, de fato, o que de fato é necessário, é cumprir a lei. E a lei diz que não se deve entrar em julgo desigual. Ponto final. O que passar disso é de Satanás, irmãos. É o que está escrito na lei, não é. A lei não vai se adaptar à minha vida, mas a minha vida precisa se adaptar à lei de Deus. Então, os casais precisam ter uma determinada forma de criarem os seus filhos, educarem seus filhos. Mas agora há uma necessidade de ouvir as técnicas mais modernas, a psicologia mais avançada, as últimas descobertas da ciência, e é uma necessidade de dar ouvidos, porque nós não somos ignorantes, nós precisamos ser pessoas de mente aberta, de cabeça aberta, e a gente vai criando essa necessidade. Daqui a pouco, o que é desejo de fazer o que está no meu coração, eu começo a falar como se fosse a necessidade. Você deseja comprar alguma coisa, você deseja trocar de carro, comprar uma casa. Ora, é justo que se possa ter uma casa, que se possa comprar um meio de transporte. Mas daí em diante, às vezes, o que vem depois disso aí é uma sequência de argumentos que não faz o menor sentido.
que nós colocamos como se fosse uma necessidade urgentíssima, e na verdade não é. Eu pego um desejo, crio uma narrativa e digo, está vendo? Eu preciso. Se eu não tiver isso, eu não tenho como viver. Eu vou criando isso no meu coração. E eu vou justificando vários tipos de idolatria para a minha vida. A idolatria no relacionamento com a esposa, porque ela precisa, eu preciso dar, ela precisa ter isso, ela precisa ter aquilo, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer isso para poder dar, porque é o conforto da minha casa, é a segurança da minha família, é o desejo do meu coração que eu estou maquiando como se necessidade eu fosse. Apesar de ser comum, apesar de ter muitos exemplos da nossa época, isso é muito antigo. Israel já sabia muito bem como tratar desejo e transformá-lo em necessidade. Eles tinham um desejo, justíssimo inclusive, bíblico, eu diria, o desejo de ter um rei. Porque se vocês voltassem para Gênesis 17, quando o Senhor institui a circuncisão, Deus diz a Abraão, reis procederão de ti. Havia uma promessa de reinado desde o primeiro livro da Bíblia. E era um anseio de Israel ter um rei, de ver o seu rei, a glória de Israel exposta, externalizada, para que todos os povos pudessem ver. Passaram-se muitos anos, centenas de anos, eles foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro, e eles não tinham rei, eles tinham juízes. O último juiz deles, Samuel, juiz e profeta. Samuel fazia, às vezes, inclusive, de rei, de governador, porque Deus governava falando por meio do seu profeta. Portanto, o rei de Israel era Deus. Eles tinham um rei mais perfeito que um povo poderia querer. Eles tinham um rei mais poderoso que um povo poderia ter. Eles tinham um rei mais santo do que um povo poderia querer. Mas eles dizem, não está bom. Nós queríamos um rei como todos os outros povos têm. Vocês percebem? Não é querer ter um rei, é porque eu quero ter um rei como todo mundo tem. Porque os crentes muitas vezes têm inveja do que os ímpios têm. Nós queremos ter uma família como eles têm. Nós queremos ter uma casa como eles têm. Nós queremos criar os filhos como eles criam. Nós queremos ter a vida que eles têm, os costumes que eles têm. Porque no final das contas, irmãos, o nosso coração não saiu do Egito. Eu me lembro, no livro de Atos dos Apóstolos, no sermão de Estevão, quando ele vai rememorando toda a história de Israel, naquele longo sermão, ele fala que Israel, quando estava ainda no deserto, caminhando para Canaã, todas as vezes que dizia, nós estamos com fome, como era bom lá no Egito, porque no Egito nós tínhamos carne a fartar. Isso é mentira, evidentemente. Você já viu algum escravo comer carne a fartar? Mas eles diziam que isso era uma grande saudade. Estevão classifica isso como porque o coração deles voltou para o Egito. O coração de Israel não tinha saído, o corpo sim, mas o coração nunca tinha saído do Egito. Eles desejavam ter a vida dos ímpios. Nós, às vezes, somos assim, irmãos, nós desejamos ter o mesmo estilo de vida dos ímpios. A gente não tem coragem de dizer. Mas nós queremos ter os passeios dos ímpios. Nós desejamos ter os costumes dos ímpios, as roupas dos ímpios, a linguagem dos ímpios, a forma de andar dos ímpios. Achamos retrógrada a forma de vida dos crentes. Muito chato, não pode nada, e aí nós vamos criando uma forma nova de viver. E dizemos, eu só faço isso porque é necessário, é preciso viver assim.
Sabe o que é pior? Pior é que Deus às vezes nos atende. E Deus dá. Vocês querem, eu vou dar. Vocês querem viver como os ímpios, eu vou permitir que vocês vivam como os ímpios. Vocês querem andar como os ímpios, eu vou permitir que vocês andem como os ímpios. Veja só, hoje nós temos inúmeras congregações inteiras, onde a forma de falar é como os ímpios. A forma de vestir da congregação é um padrão de impiedade. E Deus tem permitido. E eles têm seguido. E parece que nada vai acontecer. Mas Deus está vendo absolutamente tudo. E Ele vai pedir contas. Essa é a última fala de Samuel pública, antes dele se afastar de fato do ministério. Ele precisa conversar com o povo. Ele precisa alertar o seu povo. Deus deu o que vocês queriam. Vocês pediram um rei segundo o vosso coração. Está aí o vosso rei. Mas eu quero fazê-los refletir que vocês já tinham uma boa liderança e vocês desprezaram. Como é que ele faz isso? Observe verso 1. Então disse Samuel a todo o povo, a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. Eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor. Veja só, eu atendi o que vocês pediram. Vocês pediram um rei, está aí o rei. Mas eu quero lembrá-los, eu já sou um homem velho e experiente. Por que ele está dizendo isso? Eu quero trazer à memória dos irmãos como foi a vocação de Samuel. Samuel foi chamado ainda criança e um jovem. Deus falava com ele dentro da casa de Eli, quando ele foi entregue pela sua mãe para ser criado na casa do profeta. E ele ouvia a voz de Deus e não compreendia, ele pensava que era Eli que estava chamando. Samuel, Samuel. Ele ia, perguntava a Eli. Eli disse: não, meu filho, não fui eu que eu chamei. Segunda vez, terceira vez, até que o próprio Eli disse: meu filho, volta para lá, não sou eu que estou chamando, é Deus que quer falar contigo. Quando ele falar, diga: eis-me aqui. E ali ele ouve o chamado de Deus. Ele vai assumir a profecia de Israel. Ele vai ser o homem escolhido por Deus para falar em nome do Senhor. Enquanto Eli está saindo de cena, Samuel ainda é jovem, está entrando. Então, desde aquele cenário da sua infância, ele está passando um filme na cabeça de Samuel. Eu agora sou velho e encaneci, ou seja, as minhas cães estão brancas, meus cabelos estão brancos, eu estou velho. Em todo esse tempo eu servi fielmente. Não perfeitamente, percebe? Ele não está dizendo que ele foi perfeito no seu ministério, porque não é requerido de nenhum ministro de Deus a perfeição, dado que o Senhor sabe que nós somos imperfeitos. Mas é requerido de nós a irrepreensibilidade. Esse é o argumento de Samuel. Eu não sou perfeito, mas pelo meu histórico, os irmãos vão perceber, eu sou irrepreensível. Eu era moço e agora sou velho e continuo fazendo a mesma coisa. Uma das formas mais claras de você perceber, de você avaliar a vida de alguém, é avaliá-la pelo histórico, não por uma cena. Nunca se apegue a uma cena para avaliar uma história. Não é justo que seja assim. Samuel teve os seus momentos de fraqueza. Eli teve os seus momentos de fraqueza. Mas a Escritura não fala mal destes homens. Se você lembrar, por exemplo, lá da carta aos Hebreus, no rol da fé, dos grandes heróis da fé, no capítulo 11,
você vai ver ser citado o nome de Sansão, o nome de Noé, o nome de Abraão, o nome de Moisés. Homens que tiveram muitas falhas durante o seu ministério. Sansão, como os irmãos sabem, em determinado momento foi soberbo com o poder que tinha. Davi caiu em adultério, quebrou a lei de Deus com assassinato. Moisés deixou de circuncidar o seu filho. Cada um deles tem uma marca de pecado, para que fique claro: este não é Cristo. É o ministro de Cristo, não é Cristo. Quando nós olhamos para o pecado dos nossos líderes, os nossos pais, os nossos governantes cristãos, os nossos pastores, não é para que nós apontemos o dedo e escarneçamos dos nossos irmãos, não. É para que nós nos lembremos: ele não é Cristo. Isso precisa ficar muito claro, irmãos. Ele não é Cristo. Mas Samuel tem a capacidade, irmãos, de saber diferenciar as coisas. Não sou perfeito, porém sou irrepreensível. E ele chama a congregação de Israel a avaliá-lo. Perceba isso. Chegar ao final do ministério e pedir uma avaliação de Deus e do povo é muita coragem. É muita coragem. Mas é isso que nós nos submetemos na igreja. Os líderes não precisam fazer isso. E o ensejo é muito importante da nossa eleição hoje. Nós precisamos ser avaliados a cada período. Não pela perfeição, mas pela irrepreensibilidade. Eu era velho, era moço, agora sou velho. Interessante que as grandes características, as grandes qualidades de Samuel, que deveriam ter sido levadas como qualidades especiais para um bom líder, foram justamente o motivo do seu desprezo. A velhice dele. Ora, quanto mais velho o pastor, melhor. Mas o pensamento mundano é o contrário: quanto mais novo, melhor. Porque tem mais tempo, tem mais vigor, ele está mais vigoroso fisicamente, então vai ser melhor. Ele está dizendo o contrário: eu era novo e agora sou velho, eu encaneci, eu estou um homem experiente. Isso deveria ser motivo de grande alegria para o povo. Imagine, irmãos, um dia nós teremos conselho de presbíteros todos de cabelos e barbas brancas. Isso é muito bom. Cada fio de cabelo que vocês virem dos seus presbíteros sendo transformado, dê graças a Deus. É sinal que eles estão avançando no ministério, eles estão ficando mais experientes, e isso é uma bênção para a igreja. A velhice não vai tirar o fôlego de vida dos irmãos. Eles vão ter até o dia que Deus quiser. Nós temos pastores no nosso presbitério, pelo menos um deles, o nosso decano, pastor Salvador, que é um homem de grande sabedoria, que goza do respeito de todos os outros pastores, que é uma presença grata no nosso meio, pela experiência, pelo tempo de ministério, pela sabedoria que Deus concedeu a ele. Não desprezemos os mais velhos, irmãos. Não somente os que são pastores, mas os mais velhos na igreja. O apóstolo Paulo é muito sábio quando ele ensina nas cartas pastorais, tanto a Tito quanto a Timóteo, a forma como ele deve ensinar os homens mais velhos na igreja. Ele diz: Timóteo, ensina os mais velhos como se fossem os teus pais. Ensina as mulheres mais velhas como se fossem tuas mães. É o respeito por aqueles que alcançaram mais idade no nosso meio, irmãos. Nós não devemos querer ter uma igreja de jovens, nem uma igreja de velhos. Nós queremos ter uma igreja que tenha todas as idades, que tenham crianças, que tenham jovens casais, jovens solteiros, que tenham pessoas experientes,
isso trará sabedoria para o nosso meio. A grande qualidade dele foi desprezada. O povo disse: esse aí já está velho, nós queremos um rei novo e vistoso. Verso 2: agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, eu já envelheci e encaneci. E eis que meus filhos estão convosco, que tenham andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos e vô-lo restituirei. Por que Samuel está dizendo isso? Eu acho que os irmãos lembram que na época de Eli, os filhos de Eli, juntamente com ele, estavam se apropriando das ofertas do templo. Eles estavam tomando não só da parte que era reservada para os sacerdotes, mas estavam tomando também da parte que era reservada para Deus e da parte que era reservada para os ofertantes. Eles queriam tudo. Tudo que era da oferta, esses homens passaram a ter em suas mãos. O próprio Eli, de certa forma, também, ele tomava dessas ofertas, ele não ia lá tomar diretamente, mas ele comia junto com os seus filhos. Então Samuel está dizendo: eu não fui como Eli. Eu não defraudei ninguém. Eu cumpri a lei. Eu só tomei aquilo que era meu. Um dos maiores trunfos de um pastor precisa ser esse: a honestidade. Eu só quero o que é meu. Eu não quero o boi de ninguém. Eu não quero o jumento de ninguém. Eu não vou defraudar ninguém. Eu só estou trabalhando por aquilo que é meu. Mas não só isso, não é só a honestidade, a idoneidade desse pastor, mas a disposição, inclusive, de ser avaliado. Porque ele diz: eis-me aqui, eu estou aqui para que vocês avaliem. Digam se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém. Porque se vocês encontrarem, veja o final do verso 3, eu vou-lo restituirei. Porque era isso que a lei dizia. Se você roubou um boi, você vai devolver 2, 3, 4 bois. É o que a lei diz. Esse homem tem o mesmo espírito de um pequeno homem do Novo Testamento chamado Zaqueu. Os irmãos devem lembrar muito bem da história. Zaqueu sobe numa pequena árvore para poder ver Cristo. Cristo diz: desce daí, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Eles jantam juntos. E Zaqueu começa a falar dizendo: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Lembra-se do que Cristo disse? Zaqueu muito provavelmente estava errado. Hoje houve salvação nessa casa, porque aquele homem tinha um espírito de arrependimento. Se eu estiver errado, eu quero me arrepender. Esse é o espírito que os pastores precisam ter, os presbíteros, os diáconos precisam ter. Não há compromisso com o erro. Se eu estiver errado, eu quero que eu possa pedir perdão e restituir a quem eu defraudei. Porque é possível que em algum momento da vida você seja injusto, você seja duro demasiadamente, você seja de alguma forma não agir corretamente com aquela situação. E o compromisso de quem está alicerçado na palavra da verdade é com a verdade, nunca com a mentira. Se eu defraudei, por favor me digam, eu quero devolver o que não é meu. Qual é o testemunho que ele recebe do povo? Observe verso 4. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha.
Eu suspeito que o povo de Israel não estava acompanhando o raciocínio de Samuel. Porque ele tem um propósito com isso. Ele vai tomar uma segunda medida logo em seguida, mas primeiro ele quer ouvir da boca do povo. Ele se dispõe e diz: por favor, me avaliem. Se eu estiver errado, se eu defraudei alguém, eu quero restituir. Qual é a resposta deles? Não, o senhor não defraudou ninguém. O senhor não oprimiu ninguém. Aí ele volta para dizer: vocês serão minhas testemunhas diante de Deus e do seu ungido. E eles dizem: seremos a tua testemunha. Por que eles não estavam acompanhando o raciocínio de Samuel? Porque veja só, se Samuel é tão bom quanto eles estão dizendo, é tão justo quanto eles estão dizendo, é tão honesto quanto eles estão dizendo, por que eles rejeitaram Samuel? Então isso é uma prova contra o povo. Ele diz, veja no verso 5, o Senhor seja testemunha contra vós. Ou seja, o testemunho de vocês é uma prova contra vocês. Porque se vocês atestam que o trabalho, que o ministério de Samuel é bom, é justo, é honesto, e vocês rejeitam as palavras de Samuel, então vocês vão se ver com Deus. Eles não acompanharam o raciocínio, percebe? Agora eles estão numa situação difícil, porque acabaram de dizer que não há nada contra Samuel para que ele fosse rejeitado e substituído. Mas, ao mesmo tempo, eles pediram um rei. Agora vocês vão se aguentar com Deus. Deus é que é o vosso juiz. Aí ele passa a falar, verso 6, acompanhe. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Ele começa a citar aqui tudo que Deus tinha feito. Ele diz: tudo bem, vocês já notaram que não há nada que me desabone. Tudo bem, são minhas testemunhas. Mas eu vou lembrar a vocês o histórico de tudo que Deus fez, desde a saída, desde antes da saída do Egito até agora. Ele começa a falar de Jacó, ele fala sobre os reis que intentaram tomar Israel e Deus sempre os livrou, até ele chegar ao verso 12, que é a mais recente, o mais recente livramento de Deus. Veja: e vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: não mais reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Quando ele cita cada um dos casos onde um rei ímpio intentou contra Israel, o final é: e o Senhor ouviu as vossas orações e os atendeu. Ou seja, o livramento de Israel sempre vinha das mãos do Senhor. Foi assim que eles fizeram. Eles passavam por uma situação difícil, oravam, Deus agia e eles eram libertos. Só que quando aconteceu com Naás, aqui no livro de 1 Samuel, no verso 12, ao invés de eles pedirem a Deus, clamarem ao Senhor por socorro, eles pediram um rei. Dessa vez eles agiram diferente. Nós não queremos que Deus nos socorra. Nós queremos que Deus mande um rei, como todos os outros povos têm, para que este rei seja o nosso general, ele nos livre de Naás, e então nós daremos glória ao rei, não a Deus. A argumentação do pastor precisa estar livre daquilo que o senso comum tem como argumento. Os pastores sempre precisam dar 2 passos atrás para entender a história como ela é, não como ela é contada. Preste atenção nisso. Os pastores não leem as histórias como elas parecem ser, mas como elas são. Parecia ser o seguinte: a gente só quer um rei, todo mundo não tem, não foi prometido, nós queremos. Só que aí, quando ele faz o histórico, ele diz: não, peraí, não foi assim. Toda vez Deus livrava, vocês já tinham um rei,
A questão não era ter rei ou não ter rei. A questão é que vocês queriam ter um rei como todo mundo tem. Um rei com as mesmas características do mundo. Pois está aí o rei de vocês. Só que agora vocês vão se ver com o rei dos reis. Essa foi a interpretação correta do mesmo fato. O fato é o mesmo, mas a interpretação é totalmente diferente. Porque depende da perspectiva. É assim que se encontram os problemas na igreja, com a perspectiva pastoral. Ele continua, verso 14: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Ele diz, olha, vocês fizeram mal e tentaram mal, mas ainda é possível. Se vocês seguirem ao Senhor, veja, o que eles queriam ter um rei para seguir o rei. E eles tiveram um rei. O cuidado, o zelo de Samuel foi tanto que ele disse o seguinte: mas se agora vocês se arrependerem, e ao invés de obedecerem ao rei, obedecerem à lei que o rei está submisso, ou seja, a Deus, vocês vão bem. Se o rei de vocês se submeterem à mesma lei, vocês vão bem. Só tem um problema, é se vocês quiserem obedecer ao rei pelo rei. Porque a proposta de monarquia para Israel nunca foi uma proposta absolutista. Não é que o rei de Israel faz o que quer. Este rei humano não é a lei, mas ele é um rei constitucional. Ele está submisso à Constituição, que é a lei de Deus. Se vocês se submeterem ao rei e o rei se submeter à lei, não tem problema, vocês estão seguindo a Deus. Porém, não era isso que iria acontecer. Então ele diz, verso 16: ponde-vos também agora aqui e vedes esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis que vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Parece que o primeiro argumento não foi o argumento final de Samuel, não poderia ser. Ele explicou o erro de Israel, parece que não convenceu a todos, ele disse, então agora eu vou aumentar aqui a dose. Vocês vão ver, vocês não vão só mais ouvir, vocês vão ver os sinais de Deus a respeito da ira do Senhor em relação ao pedido que vocês fizeram por um rei. O texto fala sobre, no verso 17, não é hoje a cega do trigo. Esse tipo de informação que parece uma informação despropositada, né? O que é que tem a ver a cega do trigo com o que Deus vai fazer aqui? É porque nesse período era um período de colheita, não era um período de chuva. O período de chuva já tinha passado. Então, ninguém esperava chuva e trovão agora. Por isso que é citado o período. O período do ano é um período em que não chove. Ninguém vai esperar, por exemplo, no Nordeste, o período ali de outubro, novembro, ninguém espera uma gota de chuva. E aí, do nada, o profeta começa a falar e diz, naquele período, então veio trovões, relâmpagos e uma chuva. Como é que isso pode acontecer? Porque isto é um sinal que comprova a revelação. Existe uma forma bíblica para que as novas revelações sejam comprovadas. Por exemplo, quando você está lá no período da saída do Egito, você tem uma palavra de Moisés para Faraó, Faraó rejeita e vem em seguida uma praga.
A praga não é a revelação é a palavra, mas a praga é o sinal para demonstrar que aquilo era uma revelação. Percebe? O segundo grande período de revelação e palavra é quando, logo em seguida, eles estão indo, saindo do Egito, indo para a terra da promessa, e eles têm que passar por um mar vermelho. E aí vem a palavra do Senhor e o mar se abre. Depois eles sentem fome, então Deus faz descer pão do céu. Eles desejam comer carne, Deus faz descer cordonizes, ou seja, todas as revelações a respeito do cuidado de Deus entre o Egito e Canaã são comprovados por meio destes sinais, desses milagres. Então o milagre, ele não tem uma função perene, ele tem uma função temporal. Em momentos de grande revelação, grandes milagres. E aí esses milagres, eles voltam no período dos profetas, com Elias e Eliseu, e depois eles simplesmente cessam. Todo o restante do período profético é um período de palavra, mas não tantos sinais. Isso só vai voltar no Novo Testamento, nos Evangelhos. Cristo fala e, ao mesmo tempo, ele cura. E ele diz exatamente que as curas que ele está fazendo ali, que ele está realizando, são curas para comprovar a sua palavra. E se restar ainda alguma dúvida a respeito dessa estrutura de revelação, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, quando fala sobre o poder dos apóstolos, é dito que os sinais comprovam a revelação apostólica. Ou seja, toda vez que o apóstolo falava uma nova revelação, um sinal vinha para comprovar o que ele disse. É exatamente o que está acontecendo aqui quando Samuel fala. Os trovões, a chuva, os relâmpagos demonstram a ira de Deus, algo que já aconteceu lá no Monte Sinai. Deus está irado. Como isso é demonstrado? O Senhor usa até a natureza contra o povo. E esse argumento realmente funcionou. Porque quando você perceber no verso 19, o texto diz assim, no final do verso 18 diz, por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Nós voltaremos para essa informação. E todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Só aí eles reconheceram que pedir um rei dessa forma estava errado. Deus não vai alisar a mão, irmãos, enquanto nós não reconhecermos verdadeiramente os nossos pecados. Deus não vai aceitar um pedido de desculpa genérico. Desculpa aí por qualquer coisa. Deus não aceita isso. Ele quer que nós sejamos precisos no reconhecimento dos nossos pecados. Eles precisaram dizer com a sua própria boca, roga a Deus para que nós não morramos, porque a todos os males que nós fizemos, veja, dentre toda a nossa iniquidade, nós ainda acrescentamos mais um mal, pedir um rei. Nós somos tão maus que depois de fazer todo tipo de iniquidade, ainda pedimos um rei, rejeitando o rei que Deus nos deu. E o temor deles não era só contra Deus, percebe? Contra o Senhor e contra Samuel. É correto temer homens? Neste sentido, sim. Porque Samuel era um homem que estava alinhado com Deus. Vocês percebem o tamanho da intimidade que Samuel tinha com o céu? Ele trouxe um argumento comum, não funcionou. Ele disse, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou falar e os céus vão se abrir. Aí o pastor começa a falar e estronda tudo. Você vai ter medo dele ou não vai? Quer dizer, se esse homem pediu e desceu trovão do céu, se ele pedir trovão sobre mim, eu estou ferrado. Nós não devemos temer homens, irmãos, mas nós devemos temer a oração de certos homens. Deveríamos temer a oração de certos homens. A rainha Maria, sanguinária,
Ela disse, ela era uma mulher, pelo nome vocês já imaginam, terrível. Mas ela disse, só tem uma coisa que eu tenho medo na minha vida: as orações de John Knox. Quando o reverendo John Knox abre a boca, a rainha se treme de medo. Temam, irmãos, verdadeiramente, enfrentar homens que têm intimidade com Deus. Temam mesmo. Não é naquela perspectiva que a gente já ouviu tantas vezes, né? Não toque no ungido do Senhor. Quer dizer, você não pode fazer crítica nenhuma ao pastor, você não pode falar nada contra o presbítero, você não pode encontrar um erro. Obviamente não é disso que nós estamos falando. Mas é o ataque ao ministério. É a trama para derrubar, para maldar, para escarnecer, para, como uma serpente, fazer mal ao ministério que Deus consagrou. Não façam isso, irmãos. Vocês entrarão num problema seríssimo. Temam a oração dos homens que têm intimidade com Deus. Não temam o homem em si. Ele é um homem como qualquer outro, mas tem uma intimidade que certos homens têm com Deus. E aí eles ficam numa situação difícil. Agora, a quem nós vamos recorrer? Nós sempre que tivemos um problema, recorremos a Deus. Só que agora o problema é o seguinte: o nosso problema é com Deus. Existe alguma coisa pior do que isso? Você arrumou um problema com quem resolve o teu problema. Toda vez que eles tinham um problema, Deus ajudava. Agora, eles rejeitaram Deus. Eles vão pedir a quem? É nesse momento que a estrutura pactual fica clara aqui. Quando o povo, no verso 19, diz a Samuel: roga pelos teus servos, roga intercedendo pelos teus servos ao Senhor. Perceba agora o uso do pronome teu Deus. Não é meu Deus, é o teu Deus. Samuel, roga ao teu Deus por nós, teus servos. Samuel, claramente, ele é posicionado como um intercessor. Roga ao teu Deus, ao teu Pai, ao teu Senhor, por mim. Os ímpios às vezes fazem isso, né? Eles não vêm para a igreja, eles não querem conversa com Deus, eles não querem ouvir o Evangelho, mas eles dizem: bota meu nome lá na reunião de oração. Né? Estranho isso. Por que você mesmo não vem? Deve ter vários motivos, é claro, mas um desses motivos eu não tenho dúvida. É porque eles não reconhecem Deus como seu Deus. Eu vou pedir a alguém que eu não tenho relacionamento com ele. Eu vou pedir a alguém que se relaciona com essa pessoa que tem condição de resolver meu problema. É isso que acontece. E aí nós, como servos de Deus, pedimos ao nosso Deus em Cristo para que Ele atenda. E muitas vezes Deus atende mesmo. Nessas orações, nunca deixe de pedir também pela salvação dessas pessoas. Ore, interceda pelos ímpios que estão pedindo a oração, mas interceda também pela alma deles, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Eu roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não tem mais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Eles pedem oração, e o pastor, ferido, rejeitado, maltratado, diz: não se preocupe, eu vou orar por vocês.
Tão somente não se desvie o teu caminho do Senhor. Ou seja, vocês pecaram, mas não chafurdem no pecado. Não se afundem no pecado. Ele diz, longe de mim, não orar, pecar contra o Senhor, não orando. Vocês entendem que o que ele está dizendo aqui é o seguinte, é obrigação dos pastores orar pelas ovelhas. Eu vou atender o pedido de vocês, sim, mas eu não estou atendendo só um pedido da igreja, da congregação. Eu estou fazendo a minha obrigação. Eu estou fazendo a minha obrigação. Todos os dias, irmãos, na lista das nossas orações, está o nome dos irmãos. Está a igreja de Jesus Cristo. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, cuida do teu povo. Abençoa para que não falte nada na casa dos irmãos, para que eles possam trabalhar e colher o fruto do trabalho. Esta é uma obrigação dos pastores, via de regra, no geral. E em casos especiais, quando existem irmãos que estão doentes, irmãos que estão passando grandes necessidades, orar por esses irmãos em específico. Orar por vós. É um trabalho dos pastores, orar pelo seu rebanho. E não somente isso, ele diz, antes ensinarei o caminho bom e direito. Sabe por quê? Ele estava deixando de ser juiz. O ofício de juiz foi tirado dele, porque agora tem um rei. Mas ele não deixou de ser profeta. Ele não vai se vingar do povo. O povo rejeitou Samuel, mas Deus não rejeitou. Então ele vai continuar ensinando o caminho bom e direito, como faz um profeta. Por fim, o texto termina assim, veja na sua Bíblia, verso 24. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se preservardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. O último conselho do juiz. Vocês têm agora uma nova liderança. Vocês precisam fazer é obedecer a Deus e ao rei. Se vocês fizerem isso, vocês vão bem. Por trás de tudo isso, eu estaria orando por vocês, intercedendo pela igreja, para que Deus os abençoe, para que Deus os dirija o caminho, e estarei ensinando o caminho bom e direito. Só que tem um detalhe, Samuel já era velho, estava nos seus últimos dias. Ele iria ensinar como um profeta, mas por pouco tempo. O caminho bom e direito, que ele ensinou desde a mocidade, tinha os dias contados na boca de Samuel. O povo tinha que aproveitar os últimos dias. Em segundo lugar, ele prometeu, eu vou interceder por vocês. Mas ele já era velho. Então a intercessão também tinha os dias contados. Ele governou Israel como juiz até este capítulo 12. A partir de agora, Saul, um dos piores reis que Israel teve. Ou seja, os ofícios que Deus deu a Samuel foram bem cuidados por ele como ministro de Deus, mas tinham data de validade. Os melhores pastores, os melhores presbíteros, têm data de validade. Um dia, Deus levará cada um de nós, inclusive os nossos pastores. Por isso nós devemos ter todo o respeito, admiração, carinho por eles. Devemos cuidar deles quando eles estiverem velhos. Ter respeito especial na velhice desses homens, que dedicaram uma vida desde a mocidade à igreja, não com perfeição, mas com irrepreensibilidade. Mas saber muito mais que existe um pastor, que não é Samuel,
e nem é Saul. Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o autor da carta aos Hebreus, vive a interceder por nós dia e noite diante do Pai. E sabe o que é melhor? Ele não morreu. Ele venceu a morte. Ninguém tirará isso do povo de Deus. Cristo sempre estará orando, intercedendo por nós diante do Pai. Além disso, além de ser um grande intercessor, um sacerdote, ele também é um profeta, que nos ensina o caminho bom e direito. Deus nos dá pastores que nos ensinam caminhos bons e direitos. Mas um dia Deus nos tirará esses homens. Cristo nunca será tirado da igreja. O Senhor nos dá presbíteros que governam bem a casa de Deus, como Samuel. Mas assim como o período de governo de Samuel acabou, o nosso também acabará um dia. O de Cristo jamais. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sacerdote que não tem fim, e é também o profeta que ensina um caminho bom e direito para o seu povo. Deem graças a Deus por termos bons ministros, irmãos. Deem graças a Deus porque Deus preservou boa liderança para o seu povo. Mas lembrem-se, se Deus um dia os tirar, Cristo nunca será tirado da igreja. E de tudo que nós precisamos na vida, esta é a verdade, a necessidade mais necessária, a verdade mais verdadeira, e o Senhor acima de todos. Nunca ache que você precise de algo a mais que Cristo. Quem tem Cristo não necessita de absolutamente mais nada. Todo o resto é invenção do nosso coração. É dizer que temos necessidade sem termos. É criar ídolo para que nós nos prostremos. Quem tem Cristo tem tudo. Amém. Vamos orar. Nós te damos graça, Senhor, pela Tua palavra que nos foi anunciada esta manhã. Teu santo e poderoso Evangelho, que consola e exorta os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que passeia no meio da Tua igreja agora, possa tomar os nossos corações e nos ensinar cada um dos mandamentos que nos foram instruídos essa manhã. Que o Teu Filho seja honrado e o nome do Senhor exaltado no nosso meio. Tu que és o nosso Rei, o nosso profeta e o nosso sacerdote. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.